Então o que vai acontecer? Eu seto ali quanto que eu quero de água e posso deixar passando numa vazão pequena, né, sem precisar ficar ali do lado vendo às vezes meia hora, 1 hora e meia a água para encher toda a panela com a água que eu quero, passando numa vazão pequena para ter uma eficiência na retenção de cloro. Mas enfim, né, só o detalhe que eu quero trazer para vocês é isso. Se atenham a isso, usar o filtro para tirar e não abrir no máximo lá e encher correndo, porque daí esse filtro não vai estar sendo tão eficiente assim. Beleza? Outro ponto que a gente também vai trazer, então um segundo erro, então se a gente tiver cloro na água a gente pode ter de fato esse problema, e outro que também está relacionado com a água, mas não necessariamente com o sabor da cerveja, diretamente não com o sabor da cerveja, é pouca água. Então a gente ter pouca água na nossa produção de cerveja no contexto geral. E isso é bem comum para a galera que está iniciando também, que é o seguinte: pega a receita pronta, né? Mas muitas das vezes a receita não tem a quantidade de água que é para utilizar. Tem a quantidade de malte, tem a quantidade de lúpulo, tem o fermento, fala as rampas de temperatura, quanto tempo de fervura, como é que é para fermentar, mas não diz a quantidade de água que é para ser utilizada. E de fato, ainda que diga, né, a quantidade de água vai estar sempre associada com o equipamento que você está utilizando. Então, nem adianta muito ter a quantidade de água, né? Essa quantidade de água vai ter um problema, vamos dizer assim, vou fazer uma cerveja, vou fazer 20 litros. A gente já começa assim, o maior problema para quem está iniciando, quem de repente vai começar ainda, às vezes acredita que para fazer 20 litros de cerveja, a pessoa vai pegar 20 litros de água. É uma relação... faz sentido, né? Para quem nunca fez cerveja faz sentido, mas para quem já faz cerveja, já entende, sabe que, claro que vai depender de equipamento, mas para fazer 20 litros você vai precisar ir na casa de 35, 40 litros de água, depende do equipamento. Mas é por aí. E claro, isso depende das perdas. Então por isso que é muito comum quando você vai fazer cerveja, para quem está começando, vou fazer 20 litros, mas só consegue fazer 18, 14, 16, não chega nos 20. Porque tem as perdas que não estão sendo consideradas. Então, basicamente é isso. Isso é uma coisa que eu ensino também nos nossos treinamentos mais básicos. Eu não vou entrar no mérito aqui disso, porque a gente tem muita coisa para ver. Aqui é mais, hoje é para a gente ver o que tem de erro, né? Como que a gente evita isso. Mas a gente precisa saber qual que é a moral aqui. A gente tem que saber quais são as perdas que a gente tem no nosso equipamento para saber calcular a quantidade de água que tem que utilizar com os ingredientes que a gente tem para produzir o lote que a gente quer. A regra geral é simples, né? Volume que eu quero de cerveja, mais as perdas que eu vou ter ao longo do processo é igual à quantidade de água total que eu preciso. Então, perdas, volume de água retido no malte, água evaporada, contração de mosto por causa da fervura, água que eu vou perder no fermentador por causa do trub na panela, água de mostura que fica abaixo todos os volumes que ficam abaixo das válvulas, então eu vou passando numa cascata, né, dessa água vai passando, tudo vai ficando para trás, é água que eu tenho que adicionar no processo. Isso vai ficar para trás e no final eu vou ter envasado a quantidade de cerveja que eu tinha previsto. Tá? Essa é a relação. O João está perguntando da vitamina C, se a vitamina C funciona. A vitamina C funciona sim, existe, né, uma regra, ou relação, né, que a vitamina C, o ácido ascórbico, ele captura moléculas de cloro e ele quebra ali algumas moléculas, ele deixa o cloro não com o potencial ativo dele, que vai trazer o off-flavor e tal. Só que é complexo porque a gente precisa saber dosar a vitamina C de acordo, teoricamente, né, a quantidade de vitamina C com a quantidade de cloro. E como não tem muito controle sobre isso, pode ser que não seja tão eficiente a quantidade de C bote, pode ser que seja muito, e o ácido ascórbico pode ter um sensorial aí envolvido um pouquinho. Funcionar, funciona, não é o método mais indicado, mas funciona assim, tem bastante gente que usa, tá? O João perguntando, falando de água, né? O que pode fazer para fazer ajuste de água? Bom, para ajuste de água, não vou entrar nesse aqui, assunto da live 9, a gente falou da importância, mas a regra é bem simples, né? Para pensar em ajuste, eu tenho que saber qual é a água que eu tenho, ou seja, eu tenho que ter uma fotografia ali, né? Uma análise para saber o perfil de mineral que a minha água tem e qual o perfil que eu quero. O perfil que eu quero eu descubro, né? Sabendo exatamente que tipo de cerveja que eu estou fazendo, o estilo, as características com base no meu background de conhecimento de ajuste de água, né? Que tipo de água é indicado para cada estilo de cerveja. Então, daí é matemática, né? Tendo o perfil que eu queria, o perfil que eu tenho
mais o perfil desejado, né? O perfil desejado menos o que eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho ali o que eu preciso fazer de ajuste. Na certificação em água, eu ensino a fazer isso, né? Eu ensino exatamente todos os conceitos e o processo. Na Live 9 a gente mostrou a importância mediu a importância, né, de a gente fazer o ajuste de água, que é fundamental. Como eu estou trazendo aqui o básico, né, de erros básicos, a gente não vai entrar no mérito de ajuste da água. Claro que fazer ajuste da água, como eu falei para vocês quando a gente fala de importância, melhora muito o processo, né? Ajusta sabor, pode ser o que está faltando para a tua cerveja para o próximo nível, mas não ajustar a água não chega a ser um erro. Pode, assim, é que não vai estragar, tá? Vamos supor que eu falo bastante quando falo de ajuste de água, né? Ah, eu vou pegar uma stout e vou fazer ela com água sem ajuste. Se a minha água for muito leve, provavelmente ela fique com um perfil um pouco mais ácido, menos complexa de malte. Não vai ficar uma excelente stout, mas se eu fizer todo o uso de ingredientes direitinho, todo o processo direitinho, fermentar ela bem, ela vai ficar uma boa stout. Ela não vai ficar uma excelente, talvez caindo no sensorial, numa análise de um juiz, se de repente eu pegar, eu não sou dos melhores juízes, né, mas talvez se eu pegar eu já percebo que ela não fez ajuste, que ela está um pouco fora, que ela está mais ácida um pouquinho, que ela não está com uma complexidade de malte tão interessante, mas ainda assim não é uma cerveja ruim, é uma cerveja estragada, como eu estou falando. Tudo que eu vou falar aqui são coisas que potencialmente podem estragar a sua cerveja. Sei que tem a galera aí que toma cerveja, não interessa que nível de estragada que ela esteja, não tem problema, mas eu digo assim, para um sensorial minimamente exigente, aqui não vai ter problema, né, se ela não for ajustada. Mas, óbvio, eu sempre recomendo, falo muito isso, quem ajusta chega num nível a mais que é interessante, tá? Vamos lá. Terceiro, falamos de água, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. E aqui cabe bem o que eu falei para vocês, a questão de potencial, tá? Então, o nosso 3 é aqui, ó, comprar malte moído. Então, puta, Daniel, se eu comprar malte moído, vou estragar minha cerveja? Não. Você tem o potencial disso acontecer. Por quê? Por que tem um potencial? Porque você pode ter efeito de oxidação aqui, tá? Eu falei, pode ter, não necessariamente. E aí vamos por partes, né? Tá, então eu não devo usar malte moído? Pode sim, tá? Hoje eu moo, tenho um moedor e moo, mas eu já não moí durante algum tempo, por exemplo, porque eu tinha aqui fácil acesso, né? Brew Shop, que eu mandava e-mail aqui com malte, eu quero 5 kg de malte Pilsen, 2 kg de cara Red, mais 200 gramas de carafa, e enfim, mandei a receita pro cara, mandava aqui por e-mail e falava, tô indo aí buscar. E pegava meu carro, ficava 20 minutos aqui de casa, chegava lá, tava moído, botava no meu carro, voltava para casa, chegava aqui, enquanto isso a minha água estava esquentando, chegava aqui e botava água na panela. Comprava malte moído? Comprava. Era a mesma coisa que eu tivesse moído em casa, né? Sem o problema de estar aí com pó, com sujeira e tal. E eu pagava R$1 por cada quilo de malte moído e tava tudo bem, né? Resolvia o meu problema. E não tinha nenhum problema em termos de processo, tá? Perfeito. Por que eu falo que comprar malte moído pode ser um problema? É um problema quando o pessoal fornece esse serviço. Então você compra, onde que você compra? Daí vai ser caso a caso. Onde você compra os seus insumos? Você compra pela internet? Tá, sei lá, você tá morando, eu aqui, tô morando em Floripa, mora no sul. Você tá comprando no meu shopping em São Paulo, por exemplo, Sudeste, que seja, qualquer cidade, não me interessa. Vou comprar o malte. Quando você vai comprar o malte para fazer cerveja, tem a opção, quer comprar moído? Aí, pô, às vezes nem tem custo. Ah, pô, vou aproveitar isso. Ou porque não tem um moedor, ou porque é vantajoso. Vou clicar ali, vou comprar ele moído. O que vai acontecer? Você vai fechar o pedido, vai pagar, o despacho, às vezes vem por PAC, tem 7 dias úteis para chegar, vai cair no final de semana, vai dar 10 dias. Isso foi moído, foi colocado num saco, aquilo ali tem oxigênio. Uma vez que é rompido o endosperma do malte, ou seja, com a moagem, que é o objetivo dela, a gente já falou aqui também quando a gente falou mais de processos, numa live anterior, a gente vai romper aquilo ali e beleza, estou expondo ao ambiente, né? O oxigênio começam ali a acontecer reação de oxidação. Eu vou deixar isso exposto, aquilo ali vai ficar um tempo, vai pegar a logística, vai pegar um caminhão, baú sem controle de refrigeração, obviamente, que vai pegar um sol de meio-dia, dependendo de quanto for, que vai chegar ali dentro a 40, 50, 60 graus, e
com temperatura e oxigênio, as reações de oxidação vão aumentando, vão potencializando, vão acontecendo. 10 dias depois você chegou na sua casa, você vai esperar às vezes uma semana para fazer a cerveja, e você às vezes passou 5, 10, 15, 20 dias aquele malte moído até que você for fazer a cerveja.